Estamos trabalhando uma série de mensagens no Evangelho de Marcos e nós queremos, nessas mensagens, mostrar o poder de Jesus, a identidade de Jesus como sendo Filho de Deus. As mensagens estão em Marcos 4 e 5, onde nós vemos o poder de Jesus sobre o mundo natural, as catástrofes naturais, quando Jesus repreende aquela tempestade. Também o poder de Jesus sobre o mundo espiritual, o mundo dos demônios ou dos anjos caídos, onde temos os anjos de Deus e os anjos caídos, onde nós temos aquela situação em que Jesus expulsa uma legião de demônios que estava ali sobre um homem e sobre o gadareno. Nós também vamos trabalhar hoje uma outra situação aqui também, Marcos 5, o poder de Jesus sobre o mundo físico, o mundo natural, o mundo físico, o mundo das enfermidades. E na próxima gravação estaremos finalizando com o poder de Jesus sobre o mundo físico também, ou o mundo sobrenatural, o mundo da morte. E em todas essas situações nós queremos destacar o poder de Jesus sobre situações nas quais nem eu nem você temos controle sobre elas, mas Jesus tem. Então hoje nós vamos nos concentrar aqui na cura de uma mulher enferma, uma mulher que tem uma enfermidade há 12 anos. Lembrando que há 3 coisas que Deus não preparou para o homem: o pecado, a doença e a morte. Isso vem em decorrência da própria desobediência do ser humano e nós então sofremos essas consequências, e são situações sobre as quais eu e você não temos controle sobre elas, mas Jesus tem. Nós temos hoje um lindo episódio que nós queremos ler neste momento para você. Acompanhe conosco essa leitura em Marcos capítulo 5. Evangelho segundo Marcos capítulo 5, parte 24 em diante até o 34. Jesus foi com ele e grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nós temos aqui então uma situação de uma mulher que está num sofrimento muito grande. A Bíblia diz que essa mulher tinha 12 anos que ela sofria dessa enfermidade. E aqui nós também queremos destacar o poder de Jesus para resolver casos crônicos. O caso dessa mulher tinha 12 anos, mas Jesus também curou um cego de nascença. Jesus curou uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Jesus curou aquele paralítico lá junto ao tanque de Betesda e tinha 38 anos que aquele homem estava ali esperando que alguém o ajudasse. E Jesus chegou e o curou. Então nós vemos que o Senhor Jesus também, ele cura casos crônicos.
O mundo das enfermidades é um mundo muito terrível e só quem passa sabe o que é isso. No caso específico dessa mulher, Lucas, ou aqui Marcos registra que ela já tinha sofrido na mão de muitos médicos, ou seja, ela já tinha se consultado com muitos médicos e nenhum deles tinha conseguido resolver o problema dela. E Marcos fala um detalhe, diz que ela não só não melhorou, como ela piorava. Lucas faz a mesma narrativa, Mateus também, só que Lucas, por ser médico, por uma questão ética, ele omite essa fala indo a pior. Ele apenas diz que ela também havia gastado tudo que podia com os médicos, várias consultas, ninguém conseguia resolver a situação dessa mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia, que era um transtorno para ela, era uma perda de sangue, algo fora do normal, do natural, e que, inclusive, para os padrões culturais daquela época, para a cultura judia sobretudo, fazia com que ela fosse uma mulher considerada impura ou imunda por causa da quebra dessa regra física e essa situação não natural. Então ela era considerada impura, isso está lá em Levítico, naquelas leis, e ela então não podia estar ali, ter sua vida normal, além do que isso causava nela, no seu corpo, algumas situações que, tipo talvez anemia, um certo cansaço a mais e alguns desconfortos naturais dessa hemorragia. E algo que ela já vinha pelejando há muito tempo e não encontrava solução. Mas ela ouviu falar de Jesus e do poder de Jesus e ela decidiu ir até ele. E ela então, nós vemos aqui, quando a medicina se esgota, os recursos médicos e a medicina se esgotam, há uma única solução: apelar para Jesus, para o poder de Jesus. E essa mulher ouviu falar do poder de Jesus, e isso gerou nela fé. E ela então teve uma ideia. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nele, eu sei que eu vou ficar curada. E a Bíblia que diz que Jesus estava caminhando junto com seus discípulos e que havia uma grande multidão e que essa multidão, ela exprimia Jesus. Quando eu leio essa cena, eu imagino aquele momento que alguém está no ônibus e aquele ônibus cheio, o metrô de São Paulo, eu andei nesse metrô lá também, não dá para você tirar o pé do lugar, já não acha onde pôr o pé porque não tem onde pisar. Estava mais ou menos uma situação assim, Jesus estava ali espremido entre a multidão, andando com seus discípulos. Nesse momento Jesus está acompanhando Jairo, que é o chefe da sinagoga. Ele havia feito um pedido de Jesus está indo com ele até a casa dele. Mas nesse trajeto, e com essa multidão apertando Jesus, num dado momento Jesus para, a multidão para, seus discípulos param, e Jesus então começa a olhar a multidão e Jesus lança uma pergunta e ele diz: quem me tocou? Eu fico imaginando aqui que seus discípulos, talvez algum dos seus discípulos, tenham pensado: acho que o mestre está surtando, porque todos estão esbarrando nele, Na verdade, eles falam isso: mestre, mas todos estão esbarrando em você. Jesus falou: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. Interessante como Jesus percebe, essa situação, e ele continua olhando ali parado e olhando a multidão, varrendo a multidão com seus olhos. E essa mulher, ela entende que ela vai ser descoberta. E então ela se entrega, vamos dizer assim, e ela diz para Jesus: fui eu que toquei no Senhor. Essa mulher, a Bíblia diz que ela ao se entregar ali, ela estava com muito medo. Esse medo dela tem sentido por quê?
devido a esse quadro clínico dela, essa situação para os padrões da época, ela era considerada imunda e jamais ela poderia estar naquela aglomeração e muito menos tocar no Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Mas ela então confessa o que ela fez, que ela havia tocado ali no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, com muita sensibilidade, com muito amor, ele olha para aquela mulher e ele fala para ela algo maravilhoso. Primeiramente, ele diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Era por isso que Jesus queria que ela se manifestasse. Jesus queria completar nela a cura, porque a cura de Jesus é integral, e aqui ele vai primeiramente declarar a cura espiritual. Essa mulher foi salva. Filha, a tua fé te salvou. Isso indica tanto a cura física, mas indica principalmente a cura espiritual, porque nós somos salvos pela fé. Aliás, a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Nós não merecemos e somos agraciados por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Filha, Jesus já chama de filha. Ela já foi adotada pelo Mestre com seu coração amoroso. E diz: a tua fé te salvou, então declarou ela salva. Em segundo lugar, depois da cura espiritual, Jesus ministra nela também a cura emocional. Essa mulher era uma mulher que estava com seu emocional todo abalado, porque em função dessa perturbação que ela tinha, desse problema de saúde tão grave para aquela época, ela não podia, ela era considerada imunda e não podia estar no meio de parentes, amigos, ela não tinha vida social, ela tinha que ficar enclausurada, e ela estava com o seu emocional muito abalado. Só Deus sabe os seus temores, ansiedades, tudo que se passava no coração dessa mulher. E Jesus ministrou a ela a cura emocional. Jesus disse: vai-te em paz. Ou seja, você está liberta. A partir de agora é uma nova vida. Terminou o inverno, terminou os dias de luta, vem agora a primavera, um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de felicidade. Você vai poder conviver com as pessoas que você ama, com amigos, você vai voltar ao convívio social. E finalmente, Jesus ministra para ela também, além da cura espiritual, a cura emocional, Jesus ministra a cura física. A última, mas não menos importante, Jesus declara: fica livre deste teu mal. Aquela mulher então recebeu a cura completa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não faz nada pela metade. Ele é um Deus de coisas completas e perfeitas, e ele tem poder. Aquilo que a medicina e os médicos não puderam resolver, o Senhor Jesus resolveu. No caso específico aqui dessa mulher, que a Bíblia não fala o nome, não menciona o nome dela, há tanta coisa interessante nessa narrativa. Veja bem, ela inverte o processo. Normalmente as pessoas, Jesus tocava nas pessoas. Quando Jesus ia curar alguém, Jesus tocava nas pessoas, como quando ele foi curar o cego, tocou nos olhos de Jesus, nos olhos do cego, e Jesus tocava nas pessoas. Mas essa mulher inverte o processo. Ela que toca em Jesus, e é um toque de fé. Essa mulher é uma guerreira. Ela tinha perdido muito sangue, ela tinha perdido dinheiro, ela já tinha lutado tanto, mas ela ainda tinha fé. E ela falou: se eu apenas tocar nele, eu vou ficar curada. E foi com essa fé, com esse toque de fé, que essa mulher recebeu esse milagre. No meio de uma grande multidão, só essa mulher ali foi curada.
Isso nos lembra e nos remete ao caso de Zaqueu também, que no meio de uma grande multidão que queria ver Jesus, Zaqueu parece que tinha uma expectativa maior do que todos, e falou, eu quero ver quem é esse homem, que está todo mundo nessa curiosidade, falam tanto dele, eu tenho que ver ele. E a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas é como se diz, o homem se mede daqui para cima, é a inteligência, é a cabeça, é o pensamento. Zaqueu, ele não tinha altura, mas ele tinha inteligência e ele achou uma solução, eu vou subir numa dessas árvores. Era um obstáculo e ele venceu. Muitas vezes a multidão é um obstáculo, mas Zaqueu venceu, subiu naquela árvore, e quando Jesus passou e que ele foi olhar Jesus, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já chamou ele pelo nome, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou para a sua casa. No meio de toda aquela multidão, o agraciado foi Zaqueu, e a gente sabe como a vida de Zaqueu foi transformada. Então essa mulher, ela inverte o processo, ela que toca em Jesus, é um toque de fé, e ela recebe de Jesus então essa cura que vai mudar toda a sua vida. A Bíblia mostra o poder de Jesus para agir em situações sobre as quais eu e você não temos controle sobre elas, mas Jesus tem. Quantos relatos nós ouvimos a esse respeito? Me lembro de uma senhora, antes de eu ir pastorear em Conselheiro Pena, essa senhora falou e contou a experiência dela e disse que o médico apontou para ela e falou assim, eu não dou para a senhora mais 3 meses de vida. E ela disse que ela também apontou para o médico e falou, quem é o senhor para falar quanto tempo eu tenho de vida? Enquanto aquele lá em cima não puxar minha fichinha, tipo digitar minha senha, eu não subo. E quando eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir na glória. E essa senhora falou, olha, tem já 4 anos que ele me deu 3 meses de vida e o Senhor está me abençoando que eu estou aqui até hoje. Infelizmente, alguns médicos são infelizes em algumas falas e a gente não pode, como servo de Deus ou como alguém que tem fé no Senhor Jesus, nós não podemos assinar embaixo daquele diagnóstico, porque se assinarmos embaixo ali, então infelizmente ele vai se cumprir. Me lembro um dia quando minha esposa chegou com minha filha, tinha levado minha filha para uma consulta, uma consulta médica, um problema de coluna, e quando chegaram para falar o resultado da consulta, escolheram um médico que eles consideravam muito bom, aquele médico, e minha esposa começou a chorar, e minha filha também, minha esposa chorar, falando, olha, ela tem isso, ela tem não sei que, lordose, esses ossos da vida, um monte de coisa, e o médico falou que nunca mais, que ela vai ter que conviver com esse problema, que nunca mais ela vai ser endireitada essa coluna dela, que estava tipo um S de sadia, não sei, estava ruim. E minha esposa chorando, falou que nunca mais. Eu fiquei assim, cético, olhando aquela atitude e falei, olha, eu acho que vocês servem um Deus diferente do meu, não é o Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo tem poder para curar. E graças a Deus, minha filha, já melhorou bastante mesmo essa situação, graças a Deus, porque nós cremos em Jesus. Lembro da minha mãe que uma vez, ela já contou para mim isso várias vezes, minha mãe falava de uma vez que o médico falou, não, esse braço da senhora, que era justamente o braço direito, a senhora não vai conseguir levantar ele mais, que ela não conseguia, dava uma dor e ela trazia ele só um pouquinho assim. E aí minha mãe estava contando que o médico falou para ela isso, mas que ela falava, não, em nome de Jesus, ele falou, mas Jesus não falou. E ela pediu ao Senhor Jesus, eu preciso de usar meu braço. E ela orava e clamava, e aos poucos ela foi conseguindo. Um dia ela falou, olha aqui, Murilo, o braço que o médico disse que eu nunca mais ia conseguir levantar. Então, nós temos essas situações, a situação do meu pai teve quase morto, na verdade, meu pai sobreviveu a tantas situações, Deus abençoou, guardou ele, a vida dele, mas houve uma situação que marcou muito a vida dele, quando um dos rins parou de funcionar, e ele estava numa cidade distante até de Itabira, me parece Santa Maria do Itabira, e ele veio de ambulância, naquela dor e aquela coisa terrível, veio para o Socorro, em Belo Horizonte, onde foi atendido ali pelo Dr. Marco Antônio e a sua equipe. E meu pai estava sempre lendo a Bíblia, orando, a igreja orando, irmãos orando por ele. E meu pai, então,
o doutor Marco Antônio foi orientando ele, que ele teria que fazer hemodiálise, que o rim tinha parado de funcionar, e chegou a mostrar as máquinas, um dia antes mostrou as máquinas onde ele faria hemodiálise. No dia dele começar a fazer hemodiálise, quando o doutor Marco Antônio chegou, meu pai falou: doutor Marco Antônio, eu tive um sonho, eu enxerguei uma máquina, Deus mostrou uma máquina que separava a carne boa da carne ruim, não sei como é que era isso. Mas ele falou: Deus me mostrou que eu fui curado. E o doutor Marco Antônio, um excelente médico, hoje está em Itabira, também um pastor hoje, foi alcançado através desse milagre. Ele, na ocasião, ele disse: pastor Eumerique, eu sou médico e eu acredito que o senhor está falando, mas nós precisamos, não posso trabalhar dessa forma aqui, nós temos que fazer os exames. Aí fez os exames e depois reuniu com a sua equipe e falou: olha, o rim começou a funcionar muito pouco, qual que vamos fazer? Vamos aguardar? E decidiram aguardar, e o rim voltou a funcionar. E houve uma cura, e toda vez que meu pai contava esse milagre, ele chorava como ele foi curado, numa situação tão delicada na vida dele. Eu era menino quando, em Itabira, minha mãe, eu tive uma dor de dente muito grande, e aquelas que você tem vontade de bater a cabeça na parede. Eu falei: mãe, meu dente está doendo demais. Minha mãe falou: meu filho, eu não tenho um remédio aqui. A gente vivia pela fé, como vivemos sempre, né? Vivemos pela fé, rompendo em fé. Mas minha mãe falou: olha, meu filho, eu não tenho nada aqui, nenhum remédio, mas sente-se aí na cama que eu vou orar com você. E eu lembro que quando minha mãe começou a orar, eu acompanhei a oração dela, minha mente se voltou, desviou daquela dor e se voltou para aquela oração, para a fala dela, porque era algo estranho, eu nunca tinha pedido, ela nunca tinha feito isso, não tinha me acontecido aquilo. E ela orou, eu não lembro o que ela disse, mas eu sei que quando ela terminou a oração, eu não senti mais aquela dor de dente, nunca mais aquela dor de dente me incomodou. É algo assim misterioso, é milagre a gente não explica. E nós temos assim tantas situações que nós conhecemos e testemunhos de pessoas que receberam milagre, cura de Deus. E nós temos também, graças a Deus hoje, muitos médicos que temem o Senhor, que servem ao Senhor. E eu vi um relato, de uma pessoa chamada Isabela, que trabalhava, acho, no Luxemburgo, não lembro a posição dela ali, mas ela dizia de médicos que falava: Senhor, eu levantava a mão e falava: Senhor, eu vou abrir o paciente, mas quem vai operar é o Senhor. Olha que bênção. Então, é isso que nós queremos deixar aqui hoje para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. Aonde a medicina e os médicos não alcançam, o Senhor Jesus alcança. A sua mão poderosa traz cura, traz libertação, e às vezes também Ele permite que ainda aquela situação possa continuar por um tempo. Isso é uma particularidade do Senhor, nós não temos como questionar isso. Lembro do pastor Ademir, que um rapaz, querendo ficar forte, tomou tanta coisa para ficar forte na academia, e ele ficou verde igual o Hulk. E o pastor Ademir foi visitá-lo e o pastor Ademir falou com ele: olha, eu vou orar por você, você crê que Jesus pode curar? Ele falou: creio. E o pastor Ademir falou: olha, eu não posso garantir que você vai ficar curado, porque isso, o Senhor Jesus é soberano, é Ele que determina. Mas eu vou orar por você, você crê? O rapaz falou: creio. E o pastor Ademir orou, pediu a cura, foi para casa, e daí umas 2 semanas encontrou com esse jovem bom, todo feliz, ele tinha sido curado. Uma outra situação, o pastor Rubens Schreiber, aqui também da Igreja Batista Renascença em Belo Horizonte, eu ouvi não dele, ele foi meu professor, uma pessoa que eu amo, admiro, tenho uma gratidão enorme, mas ouvi alguém dizendo que ele orou por uma pessoa que havia morrido, um rapaz, não sei, e ele pediu que Jesus ressuscitasse essa pessoa, e a pessoa não ressuscitou, e aí alguns vieram a criticar, a falar algumas coisas, mas ele simplesmente respondeu: eu orei porque eu acreditei que Jesus podia curá-lo. Se ele não fez, ele é soberano. Então, olha que interessante a fé. Isso é ter fé. O Senhor Jesus, Ele atende a nossa oração, porém Ele não é
como um entregador de pizza que você fala, não chegou em 10 minutos, 15 minutos, cancela. Não, ele tem o tempo dele, ele tem o modo dele e nós precisamos apenas ter fé. Tudo bem que às vezes a nossa fé se mostra tão pequena, né? Mas eu aprendi através da Elisete, minha irmã, né, uma fala do pastor Marcelo Aguiar, Mata da Praia, Vitória, dizendo, segundo ela, né? Então, dizendo, Senhor, eu sei que o tamanho da minha fé não diminui o tamanho do teu poder. Não sei de quem realmente é a fala, mas é uma oração interessante essa colocação. Senhor, eu sei que o tamanho da minha fé não diminui o tamanho do teu poder. Então, não é preciso às vezes ter uma grande fé. A fé não precisa ser tão grande, é apenas necessário que ela exista. E aí muitos milagres podem acontecer, porque quem acredita em Deus, acredita em milagres. E os milagres são para aqueles que acreditam. Que Deus te abençoe.